E aí, minha gente, tudo na paz? Passando aqui, primeiramente para agradecer a Deus, né? Mais um dia de vida, de saúde, um dia de folga do trabalho, bacana. Um dia já de bastante atividade aqui dentro de casa, na rua. E agora com esse tempinho livre aqui, resolvi revisitar uma mensagem minha de 2018, porque eu acho que ela é relevante para o momento de hoje também. E eu acho que precisava dar uma atualizada nela, porque ela ficou num formato muito longo em 2018, e talvez dessa vez eu quero tentar dar uma enxutada nela aqui, uma compilada nela, para abordar há 2 meses da eleição, já vendo aqui um monte de raposa aí farisaica, com Bíblia na mão, demonizando o comunismo, socialismo é aquilo, esquerda é isso, esquerda é aquilo. E eu achei interessante eu que emergi desse meio fundamentalista, precisei romper com este meio fundamentalista pela visão limitada deles, pelo teto de compreensão que eles põem na compreensão do poder superior. E precisei romper com esse sistema fundamentalista porque ele deixa a gente aos montes pelo caminho. É a cultura do descarte, assim como dentro do capitalismo a cultura do descarte. Você é útil e utilizável, utilizado enquanto tem vigor, enquanto tem saúde e enquanto está obediente. A partir do momento que você levanta qualquer questionamento, você já é posto à margem, você já é considerado alguém que deva ser substituído por alguém mais novo, que entre nessa engrenagem de funcionamento, de robô mecanizado, obedientezinho, submissozinho, que não questiona nada e que só obedece às regras e o que é imposto dentro de uma escola dominical, dentro do mecanismo de trabalho, dentro de uma empresa. Enfim, as pessoas que são promovidas dentro da empresa, já falo isso há bastante tempo, elas não são as mais capazes, que é um pilar do capitalismo e também um pilar palpável dentro da igreja, que é o mérito. As pessoas devem ascender pelo mérito. Eu não tenho nada contra o mérito, mas dentro de uma sociedade capitalista, ele não deve ser aplicado, principalmente porque capitalismo é o maior é o que mais produz desigualdade no mundo. Então, pessoas que estão em posições desiguais não podem competir em vias de justiça pelas mesmas vagas, pelos mesmos acessos, porque elas não têm os mesmos privilégios. Elas não têm. Aliás, a maioria não tem nem privilégio, né? Muito pouca gente tem privilégio para ascender socialmente. E, enfim, resolvi elaborar essa mensagem, talvez dar essa compilada nela aqui para abordar que a Bíblia ela é um conjunto de livros essencialmente de visão esquerdista. E eu falo isso e provo isso, já li a Bíblia sem falsa modéstia um bocado de vezes e já estudei também a visão de esquerda, o que é comunismo, o que é socialismo. Vivo dentro de uma sociedade capitalista, então sem na prática, não só na teoria, o que são as garras do capitalismo, como rouba as pessoas do bem-estar social. E, e achei interessante abordar alguns pontos para mostrar como o cerne, o espírito da Bíblia, dos homens mais importantes da Bíblia, eles foram de visão comunista, de visão socialista. Embora essa nomenclatura socialismo, e esse é banalmente, superficialmente, algumas pessoas, quando se diz que a Bíblia é um conjunto de livros, ou ela, o cerne dela é socialista, eles vão dizer mas o socialismo surgiu é uma crítica social de Karl Marx de 1800 e nós estamos falando da sociedade de Moisés de 5, 6 mil anos atrás, da sociedade de Jesus de 2 mil anos atrás. Como pode você dizer que uma sociedade anterior ao termo socialismo era socialista? Porque o que se aborda é a interpretação dos pilares da visão de cada um dentro da sua época, da sua cultura, do seu contexto. Então, existem muitas similaridades entre a sociedade judaica, a sociedade ou a visão cristã de sociedade e a crítica depois posterior que Karl Marx fez ao capital, ao capitalismo na Revolução Industrial que começou na Inglaterra, século XIX, século XIX. E eu quero abordar esses princípios para que porque a pessoa que diz que demoniza socialismo com a Bíblia debaixo do braço, um cristão, um judeu,
raiz judaico-cristã, se a pessoa é da raiz judaico-cristã, porta a Bíblia, palavra de Deus, e se diz contra os ideais de esquerda, de duas uma. Ou ela é mal intencionada, sedenta pelo poder, raposa farisaica, que está presa só à aparência, ou ela é ignorante. Se ela foi ignorante com relação aos princípios do que é socialismo e da visão de sociedade de Moisés e de Jesus, então talvez esse vídeo esclareça e edifique. E é importante porque, há 2 meses da eleição, o principal curral eleitoral do Bolsonaro é a igreja evangélica, são os evangélicos. Já tem um bocado de pastor abrindo seu púlpito para fascista ir lá, levantar a sua voz e fazer propaganda política para Bolsonaro. Bolsonaro, originalmente, é um camarada de extrema direita. Eu acho até que cabe um cristão ser um direita conservador moderado. Acho até que cabe, porque alguns costumes da sociedade antiga são bandeiras que os cristãos levantam hoje. Eu acho até aceitável. Agora, extrema direita não. Ultranacionalismo, separatismo, enfim, maiorias dominando sobre minorias, esse sentimento de extermínio que existe, armamento da população, todas essas bandeiras que a extrema-direita levanta, isso não encontra-se cunho na palavra. E o Bolsonaro é o representante dessa galera que se diz cristã, que está na raiz judaico-cristã, e levanta essas bandeiras. Então, abordar alguns pilares, talvez 3 pilares, que eu separei da sociedade capitalista, e 3 pilares da visão comunista, da visão socialista de sociedade, dentro da palavra que esses camaradas portam e adulteram de maneira maldosa, com malícia, com má fé. A sociedade de Moisés, que é o que formou a nação de Israel, ele é o grande legislador, o que deu noções cívicas para a nação de Israel, ela é estabelecida sobre uma visão socialista de sociedade. Uma visão socialista de sociedade. Os 3 pilares que eu quero abordar, eles são, dentro do comunismo, cooperação versus o capitalismo, que é a competição. No capitalismo, as empresas competem por uma licitação, por uma vaga, por um consórcio, enfim. As pessoas competem por uma vaga de emprego, por uma... das coisas mais banais, que é uma disputa dentro do trânsito por uma vaga melhor no estacionamento, até uma vaga de emprego. Competição é uma coisa que está no cerne do funcionamento do capitalismo. E é dentro da competição que o discurso do mérito é incluído. De que quem tem mérito, quem se esforça mais, vai ascender e vai ocupar as melhores posições, o que nitidamente e por estudos é comprovado que não. Negativo. Se você nasceu numa classe social baixa, por mais que você acorde cedo e vá trabalhar, o capitalismo e os capitalistas podem pincelar um ou outro caso, mas em linhas gerais, quem nasceu em classe social baixa vai morrer em classe social baixa, ainda que fizer tudo certinho, acordar cedo e for dormir tarde. E é dentro desse cenário que é incluso o sentimento de meritocracia, que é tão forte dentro das igrejas também. Se a graça, que é o favor que não merecemos, que é dentro deste conceito que está a mensagem da salvação da alma do ser humano, ela é posta cada vez mais de lado. Se você não merece dentro da igreja evangélica, você também não é incluído, não é acolhido. Então aí ela corrobora com essa lógica capitalista de excluir pessoas dentro dessa cultura do descarte. Então, dentro da sociedade da visão comunista, cooperação; dentro da visão capitalista, competição. As pessoas competem, e dentro da sociedade comunista, as pessoas cooperam com o bem comum. Comunismo e comunidade, a raiz está na mesma essência, é o bem comum, é as coisas do bem comum. Outra coisa que vai ser abordado também, que Karl Marx falou bastante também, na sua crítica ao capital, é posse coletiva versus propriedade privada. Karl Marx falou o quê? Que propriedade privada é o que deixa o trabalhador alienado do produto do seu trabalho, de gozar do lucro do seu trabalho. Então, o grande capitalista, que detém o capital, ele libera o capital, no caso os bancos, ele libera o capital para quem tem capital e concentra o capital. Então, o empresário, a nobreza, porque o capitalismo,
ele é o aperfeiçoamento do feudalismo, porque veio na Revolução Industrial. O feudalismo é o vassalo vai lá, oferece apenas sua mão de obra. Nisso, a estrutura de economia está voltada para o campo. A Revolução Industrial traz a estrutura de economia voltada para a cidade, onde traz o maquinário para substituir a mão de obra humana. Mas ainda tem seres humanos tocando o maquinário, chão de fábrica, enfim. Então, a crítica que Karl Marx fez é que quando o banqueiro, quem detém o capital, libera o capital para quem já tem capital, formar a sua indústria, comprar o seu maquinário, e não libera esse capital para o trabalhador, para o camponês, para o pobre, ele está concentrando renda. Porque no capitalismo, a propriedade privada é o pilar central da exploração de mão de obra. Porque o trabalhador fica alienado do meio de produção. Então, o maquinário não é do trabalhador, é do patrão, é da burguesia. O trabalhador tem que vender, ele não tem dentro da sociedade capitalista outro meio de crescer. Se não vendendo, de crescer não, de sobreviver, se não vendendo a sua mão de obra. Vendendo a sua mão de obra fica um preço na prateleira. Então o patrão ele tem que calcular o insumo, o maquinário e a mão de obra. E aí ele, depois que ele calcular todo o custo que ele tem com insumo, maquinário, matéria-prima, insumo, maquinário e mão de obra, ele tem um produto final, e aí ele põe o lucro acima disso, que é o que Karl Marx chamou de lucro exorbitante, onde o trabalhador é alienado disto que ele produz. Então, propriedade privada é uma coisa que é pilar central dentro de sociedades capitalistas. Se cair a propriedade privada, cai a estrutura do capitalismo, essa é a principal visão dentro do comunismo, do socialismo, é que é a coletivação, é o outro ponto. Então, propriedade privada é capitalismo, e o outro ponto é a coletivização dos meios de produção, ou seja, o trabalhador produzindo e gozando do que produz. Distribuição igualitária. Dentro do capitalismo, disse que a distribuição é por mérito, embora não seja também. Mas dentro do comunismo, a distribuição é igualitária. E a provisão também. Dentro da sociedade, dentro da visão socialista de sociedade, um dos seus pilares é a provisão, ou seja, você produz apenas o que vai consumir. Não se produz para acumular. Dentro da sociedade capitalista, a terra é superestimulada com agrotóxico. Por quê? Porque a terra tem os seus ciclos de fertilidade. Na visão socialista, há que se respeitar a natureza, os ciclos da terra, por isso só se produz a demanda da sua tribo, da sua sociedade, da sua comunidade, da sua nação. É isso que nós precisamos para comer, então é só isso que nós vamos produzir. Dentro do capitalismo, o mercado, os negócios, se produz muito mais e há muito desperdício de alimento, porque se produz muito mais do que se é necessário para consumir, e por isso mais poluição, mais agrotóxico, para superestimular a produção. Então, lucro e acumulação para o capitalismo, e provisão e demanda apenas para a própria demanda para o comunismo. Vamos ver o que diz aqui na Bíblia a respeito de cooperação. Deuteronômio capítulo 23. Em Deuteronômio capítulo 23, Moisés vai dizer, em um dos parágrafos da sua lei, do 19 ao 24, ao teu irmão não emprestará com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que acostume se emprestar com juros. Imagine o banqueiro hoje, você vai pegar um empréstimo com ele e ele fala juros zero. Você vai pegar 1.000, vai devolver 1.000 em 10 parcelas de 100. A sociedade cresceria assim, né? Mas ele perderia o controle do capital. Ele precisa centralizar isso para ele e para os grandes que já detêm o capital. Então a estrutura de sociedade ela já foi formada assim, e o capital é concentrado lá em cima e os pequenos apenas sobrevivem das migalhas que caem lá de cima.
Moisés aboliu os juros. Ele está dizendo, na minha visão de sociedade, um irmão não pode emprestar para o outro, seja dinheiro, comida ou qualquer coisa que vocês têm costume de emprestar com juros. Aqui é proibido, a partir de agora é proibido. Você empresta para o seu irmão cresce e ele te paga a maneira que ele pode te pagar. Porque se você tem e o seu irmão não tem, a minha visão é do bem comum. É que todos cresçam de igual forma. Versículo 24. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerá uvas segundo o teu desejo. Ó. Até te fartares, porém não levará as uvas no cesto. Não acumula. Entende? O pobre que entrar na vinha do vizinho, e você vê quantos conflitos no interior, quantos conflitos rurais nós temos de fazendeiros que invadem demarcações de terra indígena, que não respeitam a terra, que vão superestimular a terra com agrotóxico, que matam os seus irmãos vizinhos, que são os moradores originais dessa terra, porque eles delimitam a sua terra e quem pisar ali dentro daquela terra eles matam. Os capangas deles matam. Na sociedade de Moisés isso será condenado. E Bolsonaro corrobora com esse pensamento. Tem que matar mesmo. Bolsonaro não gosta de índio, não gosta de preto, não gosta de favelado, não gosta de nordestino. Tudo que ele falar em ano de eleição a favor ou em aparente benefício dessa gente é populismo barato para se reeleger. Bolsonaro tem uma série de declarações onde ele compara peso do índio e do preto do quilombola com arroba, que é como se media o escravo antigamente, que é como se mede gado. Ele trata essa gente como lixo. Bolsonaro já defende, ou já defendeu, ele lógico não vai falar isso hoje porque ele não ganha eleição, ele precisa do Nordeste para ganhar eleição. Bolsonaro já falou que Bolsa Família era Bolsa Miséria, que quem produz tem que comer, quem não produz tem que morrer de fome. Bolsonaro já defendeu um país sulista contra um país nortista. Ele é separatista. Esse é um sentimento de extrema-direita que não está na lei de Moisés. Na sociedade original, no cerne da lei de Moisés, não está. Não tá. Inclusive ele fala, ó, você não entrega ao seu senhor o escravo que tendo fugido dele se acolher contigo. Ou seja, se ele já fugiu do senhor dele, é porque ele foi oprimido lá. Se ele vier e buscar um espaço na tua casa, acolhe ele e não devolve ele pro senhor dele. Ó, cooperação, acolhimento, inclusão. Bolsonaro defende uma sociedade separatista. Defende muro. Que o Sul produz e que o Nordeste morra de fome. Então, porque ele ampliou o programa assistencial que o Lula implantou de distribuição de renda, não significa que originalmente ele acredite e ache que esse é o caminho. Porque tem uma série de declarações dele contra isso. É porque ele precisa se eleger e ele viu que continuar um programa de assistência num país tão desigual como o nosso, de distribuição de renda, é algo que angaria alguns votos para ele. E alguma popularidade para esse populista, vagabundo, safado, sem vergonha. Bem, o que Moisés está dizendo aqui? Quando você entrar na vinha do teu próximo, você colhe a uva para se fartar, para matar a tua fome, é só a sua demanda. Você está proibido de pegar a uva e pôr no teu cesto, porque aí já implica uma vantagem. Eu vou pôr a uva no meu cesto, já matei minha fome, agora eu vou pôr a uva no meu cesto, vou montar minha barraquinha lá fora, vou vender a uva, vou ganhar dinheiro ainda em cima do que o meu irmão está produzindo. Isso era abominável aos olhos de Moisés na sua sociedade. Então, Moisés aboliu de que se acumulasse, apenas se consumisse para a própria demanda. Então, não emprestar com juros, vizinhos solidários e com a fome, essa era uma lei para os fracos. E o que a Bíblia fala de, já que eu estou comparando, cooperação com competição, que são os dois primeiros pilares, um do comunismo, outro do capitalismo. O que a Bíblia fala sobre competição? Competição, ela é um sentimento que nasce da cobiça. Então, porque eu cobiço uma vaga, porque eu desejo muito uma pessoa, eu vou competir por aquilo até que eu tenha conseguido. Isso gera esse sentimento de competição. Paulo vai dizer em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 20, que competição, ou seja, emulação, é uma obra da carne, é uma obra de uma natureza caída, e ele condena, ele diz que estas pessoas não herdarão o reino de Deus. Então, competição é inerente ao homem, e isso não tem nada a ver com o princípio espiritual, não está atrelado com Deus. A lei original de Moisés tem o princípio comunista, do bem comum. Esta é a vontade de Deus. Paulo condena emulação e competição como sendo uma coisa da carne que não tem nada a ver com Deus e com o princípio de sociedade justa. Outra coisa,
E eu já expliquei bem a crítica de Karl Marx quando ele fala de posse coletiva versus propriedade privada. Em Deuteronômio capítulo 24, Moisés vai condenar que se venda ou que se empenhe o meio de produção. Porque ele vai dizer que a vida da comunidade depende do meio de produção. Moisés é comunista até o tutano, meu irmão. Olha só, ele vai dizer assim, ó. Não se tomará em penhor as duas mós. Eu já vou explicar o que é mós. Nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida da comunidade. Comunidade, comunismo. É a mesma raiz de palavra, é o bem comum. As mós eram as pedras que moíam o grão. Então, cada agricultor, cada camponês tinha o seu campo, o seu cereal, eles colhiam os seus cereais. Então, eles tinham as suas noções também de propriedade privada, de acordo, referente à sua posse, à sua terra, à sua casa, ao que produzia. E quando eles chegava o dia da colheita, todos os vizinhos ali das tribos, eles se reuniam na mesma ferramenta de trabalho. A seara, o cereal era deles, mas a ferramenta era do coletivo. O meio de produção era do coletivo. E Moisés falou, vocês podem fazer negócio, escambo, vender, fazer comércio do que vocês estão produzindo até para crescimento de vocês. Mas é proibido, segundo a lei, de vender o meio de produção ou de empenhar o meio de produção por alguma dívida que vocês tenham para outra pessoa. O meio de produção não pode ser de uma pessoa, ele é da comunidade. A mós eram duas pedras grandes, colocadas numa haste, e elas giravam, eles colocavam o trigo no meio, e aí uma pessoa girava aquela haste, e aquelas pedras elas iam moendo o trigo até que fosse feito o cereal, que era o produto final para o consumo da comunidade. Então, o que Moisés está dizendo, olha aqui, mais um princípio comunista dentro da visão de sociedade de Moisés, e eu já vou falar da visão de sociedade de Jesus, que anda na mesma linha, que preza por distribuição igualitária, que abole o mérito, que não deixa os mais fracos para trás. Meio de produção é coletivo. Outra coisa no sentimento na propriedade privada, os móveis, os meios de produção, eles não são coletivos, eles são do patrão. Por isso o lucro vai para cima, nunca para baixo. Imagine que hoje eu sou motorista de ônibus, mas já entreguei remédio. E foi a época que eu me achei mais explorado. Eu entregava 400 a 500 mil reais de remédio por dia. 400 a 500 mil reais de remédio por dia. E minha mão de obra estava fixada em nem 3 mil reais por mês. Por quê? Se eu for pedir crédito no banco para comprar um caminhão com renda de 3 mil reais por mês, o banco me dá? Não dá. E se quem já detém o capital for pedir crédito no banco para comprar mais uma frota de caminhão, o banco dá? Dá. A juros mais baixos, inclusive, do que se me vendesse um crédito de 10 mil reais para eu pagar 60 mil reais. Moisés condenou a cobrança de juros. Condenou que o lucro ficasse concentrado numa gama só de pessoas. A distribuição tinha que ser igualitária. Moisés condenou isso na sua lei. Não se penhora a mós. O sentimento é de distribuição igualitária. Ali, todo o lucro ia para cima, porque o meio de produção, embora todo o maquinário dentro do centro de distribuição, que fazia o produto final, trazia o produto final, entregava para o meu caminhão ia lá e fazia 14 farmácias. Tinha ainda outros 30 caminhões dentro do centro de distribuição. Imagine quanto lucro esse capitalista tinha em cima da mão de obra que ele pôs como um preço no produto final dele. É o insumo, é a matéria-prima, é o meio de produção, porque ele teve que comprar o caminhão, e é a minha mão de obra. Tudo isso tem preço fixo para ele. E aí o que ele colocar de lucro acima disso é o lucro exorbitante dele. Por isso que o sistema capitalista gera tanta desigualdade. Por isso que eu nunca vou ascender socialmente, nem que eu acordar 3 horas da manhã, como eu acordo, para ir pegar o ônibus na garagem, e for dormir meia-noite, como muitas vezes eu já fui. Posso fazer isso toda a minha vida, estudar e fazer tudo certinho. Eu não vou ascender socialmente, porque o sistema capitalista não tem espaço para todo mundo. Essa é uma falsa promessa de mérito que ele faz, mas que quase ninguém vai conseguir. Se nasceu rico, vai ficar rico.
Pode até ficar pobre, mas vai conseguir se manter naquela camada. Agora, se nasceu pobre, dificilmente, praticamente impossível, vai ascender socialmente. O capitalismo não deixa. Ele tem que te enganar, ele tem que te manter obediente. Então ele te explora de segunda a sexta ou de segunda a sábado, confiando, e por isso que ele se une com... E aí esse é um caráter do fascismo dentro da sociedade. Por isso que ele se une com a igreja, Estado e religião, numa união fascista, porque aí, dentro da igreja, ele precisa que as massas, quando vão à igreja, elas não podem ter contato com uma mensagem libertadora e muito revolucionária, porque se a base se conscientizar, a pirâmide não vai continuar se alimentando. A revolução vai chegar. E a revolução vai trazer uma mudança nesse status social. Então, eles precisam dessa fusão de Estado e religião, porque o sistema castiga, machuca, explora e submete a um jugo de servidão. E no culto de domingo, o pastor bate palma, fala, não, se submeter a todas as autoridades, porque elas são instituídas por Deus, vote no Bolsonaro, porque ele é um homem santo, honesto. Aí ele até ajoelha e fala de Deus. Como é fraco, como é sepulcro caiado essa gente que faz isso, velho. Bonitinho por fora e podre por dentro. Podre por dentro. Eu chamo pra Bíblia. Me prova na Bíblia. Me sustenta na Bíblia. Sentimento separatista, ultranacionalista, falta de solidariedade com os vizinhos, emprestar com juros, enriquecimento ilícito, desprezar o próximo. Me mostra na Bíblia todo esse sentimento aí. Defenda o capitalismo com base na Bíblia que vocês carregam debaixo do braço. Porque eu defendo os princípios do comunismo e do socialismo dentro da Bíblia. E já não comecei a falar de Jesus ainda, hein? Porque a hora que eu começar a falar de Jesus vai corroborar com tudo isso que eu estou falando. Dentro da... antes só sobre posse coletiva, de que tudo era comum, Paulo também, quando ele organiza, de certa forma, as igrejas que ele vai instituindo, as chamadas igrejas primitivas, eram igrejas de lares, elas eram igrejas marginalizadas, elas não eram instituídas, elas não eram oficiais, elas se reuniam à margem do clero, à margem do que já estava instituído, porque eles corriam risco de morte em suas assembleias. Perdão. Quando ele organiza, ele declara, Lucas, né? Ele declara no livro de Atos que tudo era comum. Tudo era comum. Ó, a palavra comunismo. A raiz da palavra comunismo é comum, o bem comum. Em Atos 4, do 32 ao 35, vai dizer que ninguém tinha por sentimento de posse. Ninguém considerava exclusivamente seu tudo que possuía. Mas quem possuía terras, vendia, vinha e depositava aos pés dos discípulos, para que aquilo fosse distribuído de forma igual a quem tinha necessidade. Tudo era comum. Essa palavra está lá na Bíblia. Tudo era comum. Comunismo. Tudo era comum. Então, vinha, se depositava, concentrou a renda aqui nas autoridades, mas as autoridades distribuíram a renda, e aí a declaração de Lucas é que não havia um necessitado sequer dentro da igreja primitiva. Não sobrava o que tinha muito e também não faltava o que tinha pouco, ó. Aqui sobra muito para quem tem muito e falta ainda mais para quem já tem pouco. Esse é o princípio fundamental. Esse é o modo operante da sociedade capitalista. Teve uma convocação, em Atos 6 vai dizer que teve uma convocação, uma assembleia direta, que é um princípio até do anarquismo, que é outro conceito já de extrema esquerda. Uma assembleia direta para eleger representantes que distribuíssem de forma igual o suprimento das viúvas, porque as viúvas eram sustentadas pelas coletividades. Numa sociedade patriarcal, quando a mulher perde o seu marido, ela não está no mercado de trabalho como hoje. Na sociedade patriarcal, toda a economia girava em torno do homem. Quando a viúva era desassistida, quando o marido dela falecia, ela era desassistida. Ela ia para a marginalidade, para cidades de refúgio. Então, o judeu já previa isso e o cristão também corroborou, de que a viúva fosse sustentada pela coletividade. Mas a viúva dos gregos, elas estavam reclamando que elas estavam sendo menos assistidas ou não estavam sendo assistidas nas distribuições das provisões, como as viúvas dos cristãos, dos recém-cristãos e dos judeus convertidos ali estavam sendo assistidas. As autoridades
chamaram, convocaram a comunidade para que eles elegessem entre si homens idôneos, homens honestos, que tivessem bom trato diante do povo, bom respeito diante do povo, para que atendessem especificamente essa demanda, a distribuição igualitária das viúvas, para que ninguém tivesse mais do que o outro. Princípio de comunismo. Está na igreja primitiva, está na sociedade de Moisés, e já vou falar da visão de Jesus também. Aguenta a mão aí. Provisão versus provisão para demanda versus lucro, acumulação. Então, o lucro e a acumulação é outra coisa que está no modo operante do capitalismo. Está no modo operante do capitalismo. A gente trabalha e a motivação principal é o lucro, é o dinheiro. Ninguém trabalha por amor, por vocação, ninguém vai fazer caridade. Quando se vende a sua mão de obra, se está interessado naquelas migalhas que o capitalista paga para você sobreviver. Com R$1.500, R$2.000 por mês. É isso. A maioria sobrevive assim. Então, lucro e acumulação vai gerar consumo, por isso que nós precisamos ser sempre estimulados ao consumo pela TV, pela mídia, pela publicidade. Em todo lugar nós estamos tendo contato com consumo, porque o pobre consome tudo que recebe. O rico não consome. Proporcionalmente, o pobre contribui mais, paga mais tributo. Isso gera também egocentrismo, insensibilidade, desigualdade, ciúme e inveja. É impossível servir a Deus e ao dinheiro, Jesus disse. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. E provisão? Como que eu vou defender provisão dentro da Bíblia? Provisão vai trazer altruísmo, igualdade social, e eu vou defender a provisão com uma parábola que Jesus contou e um fato que aconteceu na sociedade de Moisés. A sociedade de Moisés aqui, Êxodos capítulo 16, em Êxodo capítulo 16, versículo 16 também, vai se dizer do maravilhoso feito, ou milagroso feito do maná, que foi a provisão da nação de Israel durante 40 anos, onde eles saíram do cativeiro, que eles eram escravizados na nação do Egito, até alcançarem a terra que lhes fora prometida. Nesse meio tempo houve muitas murmurações, enfim, saudade da terra antiga, da escravidão, porque pelo menos tinham carne, tinham pão, tinham leite. E entre algumas murmurações, Deus opera um grande milagre através do ministério de Moisés, que é sustentar aquele povo com maná. O maná nada mais é, a expressão maná, ela vem do hebreu, que significa o que é isso? É um espanto, é uma pergunta, o que é isso? Porque eles nunca tinham visto nada igual. Não é que choveu pão francês do céu. Caiu um sereno pela manhã, e quando esse sereno secava com os primeiros raios do sol no deserto, quando esse sereno secava, ele se formava uma escama muito fininha, uma escama mesmo, muito fininha, que ficava crocante, e que quando os judeus experimentaram, eles declararam que tinham gosto de bolos de mel. Então aquilo foi chamado o pão da provisão, o maná que chovia do céu durante 40 anos, choveu todos os dias maná para eles. Ocorre que dentro de uma sociedade, uns são mais fortes, outros são mais fracos, uns produzem mais, outros produzem menos. Como que Moisés ia lidar com os conflitos que iriam acontecer ali? Porque quando caiu o maná pela manhã, todos estavam liberados para ir buscar o seu maná. Moisés já tinha advertido que não era para acumular, era só para provisão. Reforçando aquele princípio da não acumulação, da cooperação, de produzir somente o que vai consumir, só a demanda. Moisés já tinha dito, todos os dias vai cair o maná. Não seja egoísta, não seja ambicioso de achar que amanhã não vai cair, de colher para hoje e para amanhã. Alguns colheram e estragou lá, eles colheram para hoje e para amanhã, comeram o de hoje, quando foram comer o do dia seguinte estava estragado, o bicho tinha bolor, tinha comido. Aconteceu isso algumas vezes, Moisés já tinha proibido, não colham maná para o dia seguinte.
A cultura do capitalismo nos ensinou que a nossa compra, a nossa despesa, ela tem que ser quinzenal ou mensal. Então a gente enche a nossa dispensa de arroz, feijão, leite, essas coisas todas para quinzena ou para o mês. Isso é acumulação, está dentro da lógica capitalista. Mas na lógica comunista e socialista se produz apenas o que vai consumir. É apenas para a própria demanda, para o dia de hoje. Ou o que esta tribo precisa para a semana de hoje. É isso que nós vamos produzir. Para a semana atual. E Moisés, quando era liberada a colheita do maná, os mais fortes, obviamente, colhiam mais que os mais fracos. E muitas vezes os mais fracos tinham famílias até mais numerosas que os mais fortes. Então Moisés teve que regulamentar essa coisa da distribuição. E como que ele regulamentou? Quero compartilhar contigo. Êxodo 16, versículo 16 diz assim: Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Só o que pode comer, só o que vai encher sua barriga. Não leva para vender, não leva para acumular, não leva para amanhã. É só o que vai comer. Um gomer. Gomer é uma espécie de um cesto, uma medida. É uma medida. Vamos trabalhar com uma medida, uma espécie de um cesto. Cada família ou cada chefe de família saía para o campo com um gomer. Segundo o número das vossas pessoas. Um gomer por pessoa. Ou seja, se uma família tivesse 10 pessoas, eram 10 gomers. Segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acham dentro da sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel. Porém, uns colheram mais, outros menos. Versículo 18. Porém, Moisés, antes deles voltarem para suas tendas, com o gomer, ou com a sua colheita, Moisés falava para eles passarem na banquinha lá do Moisés, na tenda do Moisés, que ele ia fazer a distribuição. E ele elegeu pessoas para auxiliar ele, porque o povo era muito numeroso. Porém, medindo com o gomer, não sobrava, o mesmo princípio lá da igreja primitiva, lembra? Não sobrava o que tinha muito e também não faltava o que tinha pouco. Quando o que tinha mais forte, que colheu muito, passou, sobejou de um gomer por pessoa, ele chegava na banca ali do Moisés, aquilo que eu chamei de o banco do gomer, um banco solidário, uma cooperativa. Moisés recolhia o que tinha passado de um gomer por pessoa. Você tem quantos? Quantos na sua família? 5? Ah, tá. Aqui você recolheu para 7 pessoas. Então, essas que você colheu a mais, eu vou deixar aqui no depósito, porque pode ser que venha algum irmão seu que colheu para 3 pessoas, mas tem uma família de 5, 6. E aí eu vou acrescentar para ele. Isso é princípio comunista, distribuição igualitária. Atendendo a demanda de cada um, não sobra o que colheu muito e também não falta o que colheu pouco. Porque vitória na sociedade comunista é quando todos vencem. Vitória na sociedade capitalista é quando você vence. Comunismo preza o bem comum. Socialismo preza o bem comum. Capitalismo preza só a sua vitória, a sua individualidade. Isso não é nem cristão. Porque cristão, a base do cristianismo está no amor a Deus, mas está no amor ao próximo. É vertical, mas é horizontal também. Então, se é só o seu crescimento que importa, então, meu irmão, rasga o teu cristianismo e começa tudo de novo em outro canto, porque o princípio foi quebrado. Não tem como professar fé em Cristo e defender Bolsonaro ao mesmo tempo. O camarada que faz isso volta a dizer duas coisas. Se ele faz isso, ou ele é mal intencionado, ou ele é ignorante, está indo no senso comum do que as pessoas falaram para ele. Porém, medindo com o gomer, não sobrava o que colheu muito e nem faltava o que colheu pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. E aí, versículo 19. Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Muito louco, né? Provisão. Para finalizar, vou finalizar com a parábola de Jesus, dos trabalhadores da última hora, que corrobora com essa visão de Moisés. Jesus já começa dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu para o campo, que saiu para as praças, para a rua, para assalariar trabalhadores para a sua obra, para a sua vinha. E ele saindo na primeira hora, ou seja, o judeu começa a contar a sua hora a partir do seu primeiro raio de sol, que vai dar às 6 da manhã. A partir da primeira hora,
Ele saiu para a praça e achou trabalhadores e, obviamente, dentro de uma lógica capitalista, os primeiros, existia muita gente para pouca vaga. Ele selecionou os mais fortes, os mais capazes, como qualquer pessoa faria, os que têm mais bagagem, os que têm mais capacidade de me produzir mais lucro. Então, os da primeira hora, ele saiu e falou assim, eu combino com você um denário, um dinheiro, uma dracma, por dia trabalhado. Você vai trabalhar para mim das 6 da manhã às 6 da tarde e eu vou te pagar essa dracma. Fechado? Ô, fechado, tô precisando de trabalho, demorou, vamos para a obra. Foi para a obra. Às 9 horas da manhã, ou seja, na terceira hora, aquele trabalhador viu que tinha mais demanda do que mão de obra. Ele falou, vou chamar mais trabalhadores. Saiu para a praça de novo. Tinham outros desocupados. Outros que estavam ali à busca de uma oportunidade dentro do desigual modelo capitalista de premiação por mérito. Então, os mais fortes já foram contemplados, agora eram os mais ou menos fortes, ainda tinha muita gente excluída. Ele foi lá e assalariou essas pessoas, mas já não falou de dinheiro. Falou, trabalha para mim este dia e eu vou te pagar o que for justo. A sexta hora... Oi, Vi. Oi, Vi. Você viu aí a mensagem? Eu nunca sei se você viu ou não viu. Não vi. Tá onde? Tô em Itaquera. Tá, tô indo. Vamos lá, percalços do caminho. A sexta hora, ele saiu para assalariar mais trabalhadores. E ele fez isso na 9ª hora também. Diz que na 1/10ª hora, ou seja, na 11ª hora, faltando 1 hora para acabar o expediente, ele saiu ainda e ainda tinham desocupados na praça. Ele falou, caramba, vocês estão aqui até agora. Que resiliência, hein? Que capacidade de acreditar, mesmo quando tudo diz que não, tudo está fechado. Vou assalariar vocês. Trabalha para mim essa última hora lá na vinha. Foi. E quando foi para acertar o pagamento, ele falou assim pro gestor dele, falou, começa a pagar pelos últimos. Começa a pagar pelos últimos que eu quero trazer um ensinamento aqui para esses da primeira hora. Ele falou, paga um denário para esses que trabalharam só 1 hora. Quando os da primeira hora viram que os da última hora receberam o mesmo que ele tinha combinado, ele falou, pô, vou receber 1 horinha extra, né, cara? Certeza, se esse cara trabalhou 1 hora, vai receber o mesmo que eu, que trabalhei 12 horas, vou receber 1 hora extra. Mas ele foi chamando os da 9ª hora, os da 6ª hora, os da 3ª hora, chegou nos da primeira hora, caos total, os caras reclamaram. Como que o cara trabalhou 1 hora e você vai pagar o mesmo que nós, para nós, do que tá pagando para nós que trabalhamos 12 horas? Visão. No fundo, esta parábola se diz a respeito de salvação, a salvação do ser humano, ou seja, aquele que é recém-chegado vai receber o mesmo galardão daquele que já está professando fé há bastante tempo. Mas ele usa a estrutura do capitalismo do Império Romano da época para trazer também uma crítica social. De que o reino de Deus, ou seja, a visão, a ótica de Deus, é semelhante a esta. De que no reino de Deus as coisas funcionam com justiça, com igualdade e com distribuição igualitária. O último recebe a mesma coisa do que o primeiro. Essa é base de igualdade no reino de Deus. Então Jesus também, por outros vários aspectos, corrobora com o mesmo modelo de visão de sociedade, onde a distribuição é igualitária. Por esses aspectos, eu finalizo a mensagem, esperando que tenha esclarecido, edificado, para que nenhuma ovelha do aprisco de Deus seja enganado por raposa que se passa por pastor para demonizar comunismo ou socialismo, porque nunca houve uma sociedade comunista na face da terra. Comunismo, na crítica de Marx, é uma evolução do socialismo, não prevê Estado. Todas as sociedades que eles dizem ser comunistas têm Estado. Cuba tem um Estado atuante, elege parlamentar, tem um presidente. Venezuela tem um presidente, elege parlamentar, tem lei. Se tem Estado, não tem comunismo. Comunismo não prevê Estado. Comunismo não prevê Estado, prevê organização coletiva de tudo. Eleição pontual dos seus representantes para definir as suas demandas e a distribuição é igualitária. É uma evolução do socialismo. Para chegar no comunismo, Karl Marx falou que a gente primeiro precisa
entrar num processo de revolução, abolir o capitalismo, instalar o socialismo, onde a justiça social vai imperar, a distribuição vai imperar com a atuação do Estado, regulando, pautando o grande capital, a ponto dele deixar de existir. Quando o socialismo estiver em pleno funcionamento, ele vira comunismo. O Estado deixa de existir. Comunismo é utópico, nunca existiu nem nunca vai existir. Então, o mundo ideal é comunismo. O mundo real e alcançável é socialismo para aqueles que professam a fé em Cristo, para aqueles que acreditam no modelo social da visão de Moisés. Também, se não acredita, se é patrão, se está gozando dinheiro, se está pouco se ferrando por seu vizinho, você tem o direito de acreditar no que você quer. Agora, se professa a fé em Cristo, se carrega a Bíblia debaixo do braço, tem que andar em coerência com os princípios do que a Bíblia defende. Eu pontuei aqui os pilares da visão social judaico-cristã e a similaridade com a visão socialista e comunista de sociedade. Se continuar professando fé em Cristo e defendendo ideais que são avessos, que são contrários a essa ideia, que são inimigos desses ideais, então aí já não é ignorante, é mal intencionado. Anos de eleição, é importante ressaltar isso para que o povo não seja enganado. Eu também não tenho esse alcance todo, mas como tenho o conhecimento da palavra e das coisas que estudei, acho que isso deve ser compartilhado sem moderação, sem reserva. E é isso aí. Fiquem com Deus, vou buscar minha mulher no metrô ali, que o negócio tá louco. Beijo.